subsidiadas. São acessíveis pra caramba. Por exemplo, o caso da Evergrande lá, né? Que era uma grande construtora que quebrou. E aí é mais um exemplo de como que a China controla os seus capitalistas, né? Pô, deu um rombo bilionário, né? Nessa construtora. Se é nos Estados Unidos, tinha quebrado os bancos tudo. O Federal Reserve tem que entrar com muita grana para segurar. O que aconteceu com a Evergrande na China? Ah, tem prejuízo? Dá para cá que é nosso. Eles assumiram todo o prejuízo, mas tiraram os burgueses da jogada e disseram, então tá, então agora nós vamos entregar os apartamentos que estavam acordados, não vamos deixar as pessoas chupando o dedo, porque aqui no Brasil, por exemplo, se eu compro um apartamento na planta e o cara quebrou... Putz, isso acontece direto. Quebrou, né, meu velho? Não tem o que fazer. Fica na justiça há anos e anos. A China abraçou todo o prejuízo. Todo mundo recebeu a casa. Vai receber as casas, né? Não sei em pé tá isso agora, mas enfim, ela garantiu. E vai subsidiar, ela vai ter programas sociais para conseguir fazer as pessoas comprarem casa mais barato, mas na China, sim, um aluguel, dependendo do lugar, é caro. Tem mercado imobiliário, então ainda existe isso. Mas o Estado, porém, ele tem algumas políticas para atender as necessidades da população. Gente, a galera tem que entender que a China ainda é um país pobre. A China deu um salto. Ainda é? Ainda é. Se a gente for parar a pensar, se pegar a renda per capita, coisa assim, dá para ver que a China está muito longe ainda dos países ricos. O que está acontecendo é que a China está aumentando numa velocidade interessante, vamos dizer assim, a renda per capita. E o que assusta mais, tá? A China tem uma renda parecida com a do Chile, se eu não me engano. Deve estar mais ou menos nessa... Acho que ainda abaixo, mas ainda parecido com isso. Mas por que assusta os Estados Unidos? Bom, porque não é um país pequenininho, né? É um país que tem uma população gigante, que tem a maior quantidade de fábricas do mundo lá. Então, se a China começa a transformar essa quantidade de produto, essa quantidade de gente, essa quantidade de salário em qualidade, que é o próximo passo que eles estão tentando, vai ser um abraço, né? E eles estão caminhando para isso. Hoje, a galera tem ainda o mito de que o produto da China é barato por causa da exploração da força de trabalho. Isso é uma visão distorcida e do passado. Isso não existe mais. Hoje mas aconteceu em algum momento. Aconteceu em algum momento nas chamadas zonas especiais, né? A China tinha algumas zonas especiais onde isso aconteceu, mas fazem 20 anos que não acontece isso. Tá? Essas zonas especiais foram... O que eram as zonas especiais? Eram zonas onde você tinha menos proteção trabalhista, onde você podia explorar mais a força de trabalho. Tá? Isso é uma visão do passado. Eram algumas cidades só, tá? Um total gigantesco que é a China. E isso é uma visão do passado. É coisa assim de, sei lá, 20 e poucos anos atrás. Tá? Não me lembro exatamente, mas não existe mais. Hoje não é mais por isso. Hoje o trabalhador da indústria na China, em média, já recebe mais que o trabalhador da indústria no Brasil. Então já não é mais esse o problema. Tá? Claro que um trabalhador da indústria na China ainda recebe menos que um trabalhador da indústria na Alemanha. Entendi. Mas já não é mais isso. Hoje a China ela é muito competitiva por causa de logística, né? Por causa de escala de produção, que eles conseguem ter uma escala que ninguém consegue ter. Como você produz com uma escala muito grande, você pode ter uma mínima fração de lucro em cada peça, que no montante vai dar um lucro interessante. Então hoje é muito mais por isso do que por exploração, né? Mas é isso, cara, assim, a gente não sabe como é que vai ser o comunismo. O que a gente sabe é como ele não vai ser, tá? Mas dizer como ele seria idealizar o comunismo. E a gente não pode fazer isso, a gente vai ter que formatar isso.